Olá, senhores. Boa noite a todos os seguidores do Amo Direito. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Meu nome é André Uchoa. Sou delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Administrativo de Medicina Legal do curso Portal F3, e hoje eu vou fazer a correção das questões de delegado Pará, banca Funcab, que ocorreu no último domingo. Nós estivemos lá no Pará, todos os professores do Portal F3, corrigindo, fazendo uma revisão de véspera, uma revisão que estava lotada. Demos várias questões de prova no dia antecedente à prova, no sábado, né? Edésio Ramos, meu amigo delegado de Polícia Civil, entrou aí. Seja bem-vindo, Edésio, professor também do Portal F3. Então nós vamos aqui, minha intenção é corrigir as questões como todos os professores do portal têm feito essa semana, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, e hoje ficou sob minha responsabilidade a correção da matéria Direito Administrativo e Medicina Legal. Será que vão cancelar o concurso? Não faço ideia, Tatiana. Pode ser que sim, né? Mas antes que saia a notícia do cancelamento, a gente faz nosso papel aqui, dando o gabarito, tá certo? Convidem aí os seguidores para que a gente possa aí divulgar esse trabalho para todo o Brasil, ok? Bom, então, sem mais delongas, eu vou começar a correção. Vou começar com o direito administrativo. Primeiro, eu vou corrigir a prova T, tango, tá? T de tango. Então vai ser a prova T, e direito administrativo nessa prova começa na questão de número 6, ok? Beleza, Désio? Por aí perfeito, né? Show, vamos juntos. Então a primeira questão é uma questão que fala sobre improbidade administrativa, tá? Eu estou com a questão aqui do meu lado, então por isso eu vou ler para que vocês acompanhem aí. Falava assim: com base na legislação aplicada aos atos de improbidade administrativa, assinale o item correto. A lei de improbidade, ela vai reger essa matéria, a Lei 8429 de 92. Lei 8429 de 92. Então vamos à letra A, ele quer a correta, né? As entidades cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos do que 50% do patrimônio ou da receita anual também gozam de proteção da lei de improbidade administrativa, não se limitando, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Qual é o erro aqui? Esse item está errado, né? Aqui é o artigo 1º, parágrafo único da lei. O artigo 1º vai falar do sujeito ativo da lei de improbidade, ou seja, aqueles que podem ser, do sujeito passivo da lei de improbidade, aquele que pode ser vítima de um ato de improbidade. Então, pode ser vítima toda administração direta, toda administração indireta e pessoas jurídicas para cujo custeio, para cuja formação do capital bruto o erário concorra ou haja concorrido com mais do que 50%. Com mais do que 50% está no caput do parágrafo único. E essa hipótese dessas pessoas jurídicas de direito privado para cuja formação do capital o erário tenha concorrido ou concorra com mais do que 50%, a improbidade aqui é incondicionada, ou seja, a condicionada, não a ação de improbidade, porque a ação de improbidade, a ação civil pública por improbidade, ela é incondicionada. Mas o artigo 1º, parágrafo único, fala das pessoas jurídicas para cuja formação do capital ou receita bruta o erário concorra ou haja concorrido com menos do que 50%. Então, no caso dessa hipótese de menos do que 50%, essa hipótese, para o ajuizamento da ação de improbidade, deve haver uma repercussão do ilícito no patrimônio público. Ou seja, então a pessoa jurídica privado recebeu uma contribuição dos cofres públicos, só que para a formação do seu capital bruto ou da sua receita anual, só que o poder público contribuiu com menos do que 50%. Para que seja cabível a ação de improbidade, essa contribuição no ato de improbidade, o ato de improbidade tem que reverberar nessa contribuição que o poder público deu.
porque essa pessoa está no parágrafo único, e o parágrafo único é condicionado. Então qual é o erro dessa letra A? Repare comigo. As entidades cuja criação ou custeio o erário concorra ou haja concorrido com menos do que 50%, sublinha isso. Se é menos do que 50%, são as hipóteses do artigo 1º, parágrafo único. Com menos do que 50% do patrimônio da receita anual também gozam de proteção. Sim, gozam de proteção. Só que aí olha o erro, não se limitando nesses casos à sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Não, está errado. As hipóteses do parágrafo 1º, elas devem reverberar na contribuição que os cofres públicos deram a essa pessoa jurídica, cuja formação do capital, receita bruta, o erário concorreu com menos de 50%. Só não precisa reverberar se forem as pessoas do CAPT. E as pessoas do CAPT são aquelas que o erário concorreu com mais do que 50%. Por isso que as do parágrafo se chamam de incondicionadas. Esse é o erro da letra A, tá certo? Letra B. Além de improbidade administrativa, dispensa a participação do Ministério Público nas ações de improbidade, primando pela celeridade processual e pela eficiência. Não. A lei fala expressamente no artigo 14, no artigo 17, que a intervenção do Ministério Público é obrigatória. Ou o Ministério Público vai intervir como titular da ação, porque ele é um dos titulares da ação, artigo 17 caput, ou se ele não for o titular da ação, porque o legitimado também pode ser a pessoa jurídica violada. Por exemplo, a União é uma pessoa jurídica. Se a União sofrer a violação, a União pode ajuizar a ação através de um advogado da União, o Estado, o município. E nesse caso, o Ministério Público é um interveniente obrigatório. O Ministério Público necessariamente terá que intervir na ação como custos legis, sob pena de nulidade. Isso está expresso no artigo 17, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Ou o Ministério Público intervém como parte principal na demanda, ou ele intervém como interveniente obrigatório, interveniente adesivo obrigatório, sob pena de nulidade. Aí, nesse caso, ele não seria o titular da ação, o titular seria a pessoa jurídica lesada, a União, e o Ministério Público seria custos legis, sob pena de nulidade. Isso está expresso no artigo 17 da lei, ok? Então a letra B está errada por essa razão. Letra C. Os atos que atentem contra o patrimônio de empresas privadas podem caracterizar atos de improbidade administrativa, certo? Desde que essas entidades recebam subvenção, benefício ou incentivo fiscal creditício por parte da administração pública. Correto. Artigo 1º, parágrafo único da lei. Então, podem ser vítimas de um ato de improbidade também uma pessoa jurídica, pessoa de direito privado, que receba uma subvenção, que receba um custeio do poder público. Se eventualmente essa pessoa vier a sofrer uma lesão ligada a esse custeio, ligada a essa subvenção, cabe a ação civil pública por improbidade. Elas também são sujeitos passivos do ato de improbidade, mesmo não sendo ela integrante da administração direta nem da administração indireta. Então o que está na letra C está correto, isso corresponde ao artigo 1º, parágrafo único da lei de improbidade, ok? Letra D. Será punido com pena de suspensão sem prejuízo de outras sanções cabíveis o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que prestar informação falsa. A punição aqui não é a detenção, a punição é a demissão. Então não é punição de suspensão, a punição é de demissão, aquele que não presta informações acerca do ato de improbidade administrativa. Então o gabarito, a letra D está errada porque a pena não é de suspensão, é de demissão, ok? E letra E, os sucessores daqueles que causarem lesão ao patrimônio público ou enriquecerem ilicitamente não estão sujeitos às cominações da lei de improbidade, já que o texto constitucional é claro em determinar que a pena não passa da pessoa do condenado. Senhores, a pena não passa da pessoa do condenado, o princípio da intranscendência da pena, isso é no direito penal. A ação civil pública por improbidade é direito civil administrativo, ou seja, não é direito penal. A natureza jurídica da improbidade administrativa não é de lei penal. A sanção não tem natureza jurídica de sanção penal. Então a condenação ela pode passar da pessoa do condenado a atingir os herdeiros, desde que dentro do limite da herança transmitida. Então o que está na letra E está errado por essa razão, ok? Então o gabarito da número 6 é letra C, ok? Vamos para a questão de número 7. Acerca da disciplina dos atos administrativos. A exigibilidade dos atos administrativos ocorre quando, por meio de coação direta,
a administração executa diretamente o ato desrespeitado, fundamentadamente em nome da supremacia do interesse público e da indisponibilidade desse interesse. Qual é o erro dessa questão? A exigibilidade dos atos administrativos ocorre quando, por meio de coação direta, a administração executa. Então, quando ele fala executa, ele não está falando de exigibilidade, senhores. Ele está falando de executoriedade. Então, alguns autores falam em autoexecutoriedade. Outros autores, como o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, dividem a autoexecutoriedade em exigibilidade e executoriedade. E executoriedade é a capacidade que a administração pública tem de compelir o particular a cumprir aquela obrigação que adveio da exigibilidade. Então, o ato administrativo ser exigível significa que ele é fonte de obrigação. Ou seja, obrigação que pode ser de fazer, de não fazer ou de suportar. Quando a administração tem condições, pelos seus próprios meios e instrumentos, a compelir o particular a cumprir aquela obrigação que adveio da exigibilidade, isso se chama executoriedade. Alguns autores chamam de autoexecutoriedade, não de exigibilidade. Então, a letra A ele colocou exigibilidade, isso está errado, ok? Os atos administrativos devem ser editados conforme disposições legais, a chamada presunção de veracidade. Essa presunção é absoluta, já está errado aí. A presunção de veracidade é uma presunção relativa. E a presunção relativa é a presunção iuris tantum. Ela não é absoluta, ela é relativa e ela é a presunção iuris tantum. A presunção absoluta, que não é a do ato administrativo, porque o ato administrativo, a presunção relativa, é a presunção iuris et de iure. Então, iuris et de iure, presunção absoluta. Iuris tantum, presunção relativa. A presunção que acompanha os atos administrativos de veracidade, que significa que o conteúdo do ato é verdadeiro, é uma presunção que admite prova em sentido contrário. E admitindo prova em sentido contrário é uma presunção relativa, por isso a letra B está errada, porque disse que a presunção é absoluta. Ok? Letra C. Os atos administrativos possuem presunção de serem verdadeiros, a chamada presunção de veracidade, sendo essa presunção absoluta. Mais uma vez, não é absoluta, ela é relativa, por isso está errada a letra C. Letra D. Todos os atos administrativos são imperativos. Já está errado aí. Ora, existem atos administrativos que não gozam de imperatividade, como, por exemplo, os atos ordinatórios, como, por exemplo, os atos negociais, como, por exemplo, os atos enunciativos. Então, atos administrativos, nem todos eles são imperativos, ok? Então, letra D está errada. E a letra E, que é o gabarito, o poder público poderá executar atos administrativos diretamente ante a inexecução de obrigação pelo particular. Este atributo recebe o nome de autoexecutoriedade, que prescinde da participação do Poder Judiciário. Num primeiro momento, sim, prescinde, não é precisa a participação do Poder Judiciário. Por isso mesmo que ele é autoexecutório. Se ele precisasse da manifestação prévia do Poder Judiciário, ele não seria autoexecutório. Então a participação do Judiciário é prescindível, não se precisa dela. E quando o Poder Público consegue executar os seus atos por meio de seus próprios instrumentos, isso se chama autoexecutoriedade. É o gabarito da letra E, dado pela banca e, obviamente, de forma correta. Ok? Então, questão 7, gabarito letra E. Questão 8. Considere o seguinte caso hipotético. A Secretaria de Segurança Pública de um determinado estado da federação contratou para o treinamento e aperfeiçoamento de seus policiais empresa técnica especializada em técnicas de abordagem policial e técnicas especiais de investigação, contando em seu corpo técnico docente com 2 antigos policiais do Núcleo de Operações Especiais, NOI, da Polícia Federal. Estes policiais têm reconhecimento internacional pela sua técnica apurada, inclusive já ministrando cursos nos Estados Unidos da América, Israel, Rússia, Espanha e Itália. Em virtude disso, a Secretaria de Segurança Pública não realizou licitação conforme a previsão legal, devido à notória especialização, sublinha notória especialização, porque isso vai ser o deslinde da questão, em virtude de sua notória especialização dos 2 membros. Os cursos serão ministrados pelos 2 policiais, Charles e Leandro, o que justificou a não realização de processo licitatório, e a sua equipe conforme contrato assinado entre a contratada e o Estado da Federação, com base na legislação aplicada, notadamente a Lei 8666, assinada pela pessoa correta. Senhores, aqui estamos diante de um caso clássico de contratação direta. Contratação direta pode ser por dispensa de licitação ou por inexigibilidade de licitação. É bem verdade que há outras hipóteses,
fala de escola de doutrina, licitação dispensada, fracassada e deserta, mas não é o que interessa agora. O que interessa agora para essa questão é a diferença entre licitação dispensável, artigo 24 da lei, e licitação inexigível, artigo 25 da lei. Qual é o fato gerador da licitação inexigível? Ausência de competitividade, artigo 25, caput da 8666 de 93. E a lei traz 3 casos em que a licitação é inexigível: artista consagrado, notória especialização e fornecedor único. Então são 3 casos de licitação inexigível que estão nos 3 incisos do artigo 25. Notória especialização, artista consagrado e fornecedor único. Ora, aqui a questão já nos deu a dica. Se ele está dizendo que os 2 policiais têm curso nos Estados Unidos, Israel, ministrando cursos e fazendo treinamentos na seara internacional, sendo reconhecida a notória especialização desses policiais, então significa dizer que é uma hipótese de inexigibilidade de licitação por serviço técnico de notória especialização. E o que é serviço técnico? Artigo 13 da lei. A lei fala que cursos e aperfeiçoamento e treinamento é notória especialização. Então, notória especialização é serviço técnico. E a notória especialização, ela é consagrada pelos cursos, pelo know-how, pela expertise que aquele servidor, que aquele agente, precisa ser servidor, mas que aquele profissional que ele possui, né? Então, é um nítido caso de inexigibilidade. Logo, todas as opções que falarem de dispensa é o artigo 24. O fato gerador da dispensa é a conveniência e oportunidade na contratação. Na dispensa eu tenho 33 incisos. Na inexigibilidade eu tenho 3 incisos, né? Então, você vai olhar as letras que falam, por exemplo, de dispensa. Por exemplo, a letra C. O caso descrito é de dispensa. Está fora, porque é inexigibilidade. Está errado a letra C. Letra D. O caso acima não é de dispensa. Realmente não é de dispensa. Mas vamos ver aqui a letra E. O caso descrito é de inexigibilidade de licitação, sendo imprescindível a atuação direta e pessoal de Charles Leandro. É óbvio. Ora, se eu estou dispensando pela notória especialização do camarada, não faria o mínimo sentido, ou minimamente seria uma burla a lei, se ele fosse contratado diretamente sem licitação e colocasse o primo dele para realizar a atividade. Primo dele que não tem notória especialização. Então a lei exige que na notória especialização, aquele que é considerado, que tem uma especialização notória, que tem características porque fez curso, tem know-how diferenciadas, que ele execute. Ou seja, o serviço é personalíssimo, é intuito persone. E esse caráter intuito persone está expresso na lei. Logo, Charles e, como é que é o nome do outro aqui? E Leandro devem eles prestarem, eles ministrarem o curso sob pena de burla. Então é caso de inexigibilidade, sendo imprescindível a atuação direta dos instrutores Charles e Leandro, gabarito letra E. A letra A, o caso descrito acima não é causa de inexigibilidade, é causa, nós já falamos, artigo 25, inciso 2º, se eu não me engano, se não for o 2º é o inciso 3º, ou o 1º. Letra C, letra B, o caso descrito acima é de inexigibilidade, sendo prescindível. Qual é o erro da letra B? Prescindível, ou seja, eu não preciso dele. Está errado. Ora, isso aí desnaturaria o caráter intuito persone do contrato a ser celebrado, contratação direta com inexigibilidade de licitação. Então, a letra que se amolda à tipificação normativa é a letra E, ok? Muito bem. Bom, então, a questão 8, o gabarito é letra E. Vamos para a questão 9. A questão 9 vai falar lá da lei de licitações, né? O pessoal aí tá transmitindo, tá caindo, algumas pessoas estão entrando dizendo que tá caindo, tá normal a transmissão, quem tá acompanhando aí, tá normal? Dá um sinal aí só para ver se tá normal. Algumas pessoas disseram que tá caindo, tranquilo? Ok? Às vezes trava, normal, mas tá normal? Quem tá travando, de vez em quando, tenta entrar e sair, que aí, de repente, o problema é da sua conexão, né? Tá ótimo, tá ok, beleza, ok, então vamos lá. Vamos lá, tá caindo não, vamos lá. Show de bola, vamos em frente. Questão 9, obrigado, valeu galera, obrigado. Questão 9. A questão 9, ela fala sobre recurso na lei de licitação. E recurso na lei de licitação está no artigo 109 da lei, né? E isso tem algumas características que até diferem do recurso no direito administrativo. Só para lembrar,
Lei 9784 de 99, Lei de Processo Administrativo, Lei Federal de Processo Administrativo. Os recursos administrativos não têm efeito suspensivo em regra, só tem efeito devolutivo. Grave isso, leve isso para o seu estudo, né? Recurso administrativo só tem efeito devolutivo, não tem efeito suspensivo. A autoridade competente para julgar a causa pode, de ofício ou por provocação da parte interessada, dar àquele recurso efeito suspensivo. Mas isso é uma exceção. Isso é na teoria geral do processo administrativo, com base na Lei 9784 de 99. Na licitação é diferente. O artigo 109, parágrafo 2º da lei, vai dizer que os recursos na licitação da fase de julgamento e de habilitação têm, em regra, efeito suspensivo. 109, parágrafo 2º. Mas isso só vale para as fases de julgamento e habilitação. E o restante, André, se a inscrição do licitante for indeferida, se ele for de uma decisão de mérito, de um recurso administrativo, ele não tiver seu recurso administrativo aceito. Então, qualquer outra fase que não seja julgamento e habilitação, o recurso só tem efeito devolutivo. Ele vai ser recebido no duplo efeito só no julgamento e na habilitação. Então, se ele for inabilitado e na hipótese de julgamento, nesses casos, apenas nesses, o recurso tem efeito devolutivo e suspensivo. Então, fique com isso que você vai matar a questão. Então, vamos lá. Letra A. O recurso apresentado pelo licitante nas hipóteses de inabilitação, desclassificação da proposta, indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral terá efeito suspensivo. Errado. Só tem efeito suspensivo dessas hipóteses que ele falou aqui, da inabilitação e do julgamento, só que o julgamento não está aqui. Então, o recurso, por exemplo, da desclassificação da proposta não tem efeito suspensivo. O recurso do indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral não tem efeito suspensivo, só devolutivo. No duplo efeito, só do julgamento da habilitação, 109, parágrafo 2º. Isso faz com que a letra A esteja errada. Essa questão, senhores, sempre cai em prova de concurso. É mais velho que andar para frente isso. E por que os candidatos erram? Erram porque não estudam. Né? Porque se estudassem, não errariam. Tá certo? Vamos em frente. Letra B. Nenhum prazo de recurso ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que antes nenhum prazo de recurso ou de pedido de reconsideração se inicia ou ocorre sem que antes os autos processos estejam com vistas franqueadas ao interessado, exceto na representação, que o processo fica retido no respectivo Tribunal de Contas ou em órgão de controle interno. Errado. Artigo da Lei 109, parágrafo 5º. Nenhum prazo na lei de licitação, seja o recurso que for, corre se o processo não estiver franqueado, os autos do processo não estiverem franqueados ao recorrido. Nenhum recurso. Então aqui ele criou uma exceção, exceto a representação. Não. Pedido de reconsideração, recurso hierárquico próprio, representação, seja qual for o recurso, 109, parágrafo 5º da lei 8666. Os prazos só começam a correr se os autos do processo estiverem franqueados à visitação dos interessados. Fora isso, o prazo não começa a correr. Não há essa exceção que ele citou aqui na letra B. Então está errado a letra B. Letra C. Na contagem de prazos estabelecidos na lei de licitações, excluir-se-á o dia do vencimento e incluir-se-á o dia do início. E considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente previsto em contrário. Olha, senhores, eu peço a você que abra aí a lei de licitação comigo, lá, deixa eu pegá-la aqui com você, lá no artigo 110, lei 8666 de 90, vamos lá no artigo 110 da lei. Abra comigo aí, por favor. Deixa eu só abrir aqui. Um minuto que está abrindo.
Só um minuto. Boa noite, professor. Não fiz essa prova, mas vou assistir para aprender. Isso aí. Fique aí, não vai embora não, porque ainda que você não tenha feito essa, você pode fazer as próximas, né? Vamos lá. Espera que eu estou abrindo a internet. Artigo 110. A contagem dos prazos estabelecidos nessa lei excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. Ou seja, o que está na questão? A questão está ao contrário, ela vai dizer que inclui o dia do início, né? Então, o erro está nessa questão, nesse item, porque ele diz que inclui-se o dia do início e, na verdade, exclui-se o dia do início. Letra expressa do artigo 110 da Lei de Licitações, ok? Deixa-me voltar aqui para a prova, porque eu estou fazendo tudo no meu outro telefone, considerando que a minha legislação não está aqui. Erraram essa questão ou não? Aqui FUNCAB. Marquei essa. Letra de lei. Infelizmente ou felizmente, os concursos fazem isso, né? Eles pegam a literalidade da lei e perguntam. Porque eles apostam que muitos candidatos não vão ler a letra da lei, porque realmente é uma atividade enfadonha, né? Ler a letra da lei. Mas, principalmente em primeira fase, isso aí isso ocorre, né? Não tem jeito. E aí uma maneira de você estudar é lendo a letra da lei, né? E a Lei de Licitações é uma lei com 120 artigos e é uma lei com muito detalhe, né? Com muito detalhe. Então, de modo que eles pegam essas filigranas da lei e acabam por colocar aí na prova. Então, o erro da letra D, artigo 110. Questão letra D. A declaração de inidoneidade para licitar ou para contratar com a administração caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 dias. Prazo de 10 dias. É o gabarito da banca, né? Gabarito letra D, tá certo? É o gabarito. E letra E, somente, é o prazo que está na lei. Somente os licitantes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, poderão representar perante o Tribunal de Contas ou órgãos integrantes do sistema de controle interno com relação à irregularidade na aplicação da lei de licitações. Está errado, senhores. Quaisquer pessoas, sendo licitante ou não. A lei é peremptória, artigo 113. Ela fala isso expressamente. Você não precisa ser licitante. Você pode ser um particular que não seja licitante e tenha interesse, porque obviamente é o dinheiro público que está sendo gasto. Se você vislumbrar alguma ilegalidade, você pode recorrer, você pode impugnar, você pode ajuizar um recurso administrativo ou até uma ação judicial para impugnar aquele procedimento. Então o erro aqui é que somente os licitantes poderiam fazê-lo, quando na verdade qualquer pessoa interessada, sendo cidadão, poderia se debruçar sobre esse tipo de pleito, ok? Então o gabarito da banca, letra D de dado. Questão 10. Nicodemos, presidente de uma empreiteira, oferece a Caio, diretor de uma empresa concorrente, vantagem pecuniária para que este desista. Essa é a questão 10. Senhores, essa questão 10 é uma questão de penal, tá certo? Eu não vou fazer, primeiro porque eu não sou professor de penal, e segundo porque acho melhor falará o professor de penal sobre o tema, tá certo? Então o gabarito é letra E, né? Grande professor Pedro Barreto, nosso grande mestre e líder lá no Portal F3, prazer em vê-lo aqui, irmão, beijo no seu coração, te amo. Nosso grande líder e orientador, né, de todos nós, apesar do Pedro ter sido aluno da professora Cláudia Barros, como ele mesmo fala, né? Eu fui aluno dele, né? Apesar de nós termos mais ou menos o mesmo tempo de docência, né? A gente dá aula aí há mais ou menos 10, 11 anos, né? Ele um pouco mais, tá certo? Um beijo, Pedrão, prazer em te ver, irmão. Então a questão 10 é uma questão de penal, tá certo? E o gabarito é letra E. Então eu vou pular a questão 10 e melhor falará sobre o tema o professor de penal, ok?
Então eu vou para a questão 11. Ilanei sempre foi prodígio em seus estudos, tendo ingressado no ensino médio aos 12 anos e concluído aos 15. Com a mesma idade, ele ingressou na universidade. Muito estudioso, o rapaz decidiu prestar concurso público para o cargo de auxiliar de atendente na prefeitura de sua cidade. O cargo exigia nível médio, bem como idade mínima de 18 anos, conforme a lei que institui o cargo e o edital do concurso. Ilanei foi aprovado em primeiro lugar. Todavia, na data da posse, o rapaz contava com 17 anos e 11 meses. Considere que o candidato for emancipado voluntariamente pelos seus pais, quando possuía 17 anos completos. Com base nesse posicionamento, os tribunais superiores assinalem a opção correta. Senhores, há um julgado recente do STJ, que eu inclusive falar no aulão, não deu tempo de falar no aulão, porque o tempo obviamente é curto, a gente quer falar muita coisa, mas em uma hora, né, que a gente tem de cada matéria, eu acabei não conseguindo chegar nesse julgado. Mas eu ia falar no aulão, pena que não falei. O STJ decidiu que quando há emancipação, mesmo que o edital e a lei que venha reger o cargo fale em idade mínima de 18 anos, que normalmente fala, neste caso, considerando as premissas básicas daquela atividade, considerando a complexidade da atividade, que poderia se tomar posse mesmo com idade inferior ao mínimo exigido na lei no edital, que seria 18 anos, caso emancipado fosse aquela pessoa, né? Ou seja, ela sendo emancipada, ela fica apta à prática dos atos da vida civil. Ou seja, ela deixa de ser relativamente incapaz e adquire a capacidade civil, que é a capacidade para praticar os atos da vida civil. E a emancipação ela pode ser voluntária pelos pais. O próprio Código Civil fala que a aprovação em concurso público também emancipa, também gera emancipação, que foi o que aconteceu inclusive com esse rapaz. Então, o STJ recentemente veio decidindo nesse sentido e o gabarito, obviamente, foi a letra D. Ilanei poderá tomar posse, já que tal distinção etária é desarrazoada, uma vez que não há complexidade na execução das atividades do cargo que justifique tal distinção. Isso é uma fundamentação do julgado do STJ. O STJ disse, bom, como ele é emancipado, a emancipação faz com que ele atinja a capacidade civil plena, né? Ou seja, sendo apto para a prática dos atos da vida civil, se a função do cargo não é de alta complexidade, não seria razoável impedir, já que ele completaria os 18 anos daqui a um mês. Ou seja, padeceria de razoabilidade. Seria irrazoável, inadequado, desnecessário e desproporcional, são os 3 subprincípios da razoabilidade, impedi-lo de tomar posse nessas circunstâncias. Tranquilo? O STJ decidiu isso recentemente. Alguém me pediu o número do julgado. Se você jogar no site lá do STJ, candidato, posse, emancipação, menor de idade, 17 anos, ele vai te dar o número do julgado. Eu não lembro de cabeça, mas é um julgado bem recente dos últimos informativos do STJ, tá certo? Lá no próprio site do STJ, pesquisa de jurisprudência, você consegue encontrar esse julgado. Aí, alguém colocou aí, obrigado. RESP 1.462.659, STJ. Valeu, obrigado. Então, o gabarito faz com que a letra seja a letra D de dado, tá certo? Legal, vamos lá, próxima questão. Questão de número 12. Madalena estava estudando para concurso de fiscal de rendas há 3 anos, quando saiu o edital deste concurso para o preenchimento de 10 vagas. Segundo informação do órgão tributário, noticiado na mídia, haveria 40 cargos vagos para essa função. Realizando a prova objetiva em fase única deste certame, a candidata obteve a 12ª colocação. Ela ficou fora do número de vagas. Isso é uma informação importante da questão. Conforme o entendimento dos tribunais superiores, responda à opção em que o candidato terá direito subjetivo à nomeação. Então vamos lá, senhores. O STJ e o STF vem sedimentando uma posição de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação e posse. Há uma série de princípios do direito administrativo que fundamentam esse tipo de jurisprudência, de entendimento das cortes superiores.
como, por exemplo, o princípio da boa-fé objetiva, a vedação ao comportamento contraditório na administração pública, ou seja, venire contra factum próprio. Então, a administração pública, quando ela coloca um edital e diz que são 10 vagas, ela gera em você, em mim em particular, que pleiteamos exercer a função pública como a nossa função principal no dia a dia, como nosso trabalho, ela gera em nós uma legítima expectativa. E a administração não pode frustrar legítimas expectativas que venham a ser geradas nos administrados sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear os comportamentos da administração para com o administrado. E aí, se no momento, então, que ela coloca 10 vagas, eu abdico da minha vida, eu me preparo, eu me debruço sobre aquele projeto, eu empreendo e sou aprovado dentro do número de vagas, e a administração pública, ao final, diz assim, olha, era tudo brincadeira, eu não vou te nomear, não vou te empossar. Senhores, minimamente ela está violando um legítimo direito, uma expectativa que não foi fantasiosa da minha cabeça, não foi um devaneio, por um comportamento prévio da administração, ela gerou em mim essa legítima expectativa. Ela violou a boa-fé objetiva nas relações. A boa-fé objetiva é uma boa-fé de comportamento. Não esqueça a diferença de boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva, já dizia o professor Cristiano Chaves, a boa-fé subjetiva é uma boa-fé de conhecimento. A boa-fé objetiva é uma boa-fé de comportamento. Então, quando eu me comporto numa relação com você, gerando em você uma legítima expectativa, eu não posso frustrar sob pena de ser contraditório, venire contra factum próprio. Princípio do non venire contra factum próprio. Ok, senhores? Então, isso faz com que a administração pública venha a gerar um direito adquirido à nomeação em posse daqueles que são aprovados dentro do número de vagas. Agora, aqueles que são aprovados fora do número de vagas, aí uma série de jurisprudências do STJ que mereceria aqui uma aula específica sobre isso, que infelizmente nós não temos tempo para isso. Mas aquele que está fora do número de vagas, por exemplo, pode encontrar uma preterição numa contratação que seja para cargo efetivo, sendo feito um contrato administrativo que afaste o concursado contratações irregulares para lugares que deveriam ser funções exercidas por um estatutário. E aí eu tenho um contrato administrativo celebrado por temporários. Aí eu poderia talvez demandar. Então, se o último colocado desiste, nasce o direito subjetivo daquele primeiro candidato que está fora das vagas, porque ele entra nas vagas, o STJ já disse isso. Mas também o STJ já disse que se surgem vagas depois do certame, por exemplo, falecimento, vacâncias, aí aquele que está fora não teria direito subjetivo à nomeação em posse, porque aquele surgimento seria superveniente à divulgação do edital. Tranquilo? Então há uma série de julgados sobre isso. Se eu fosse me debruçar sobre todos eles, a gente não avançaria. De modo que eu vou me ater à questão, tá? Peço vênia aos colegas por não poder falar mais de teoria sobre isso. Vamos em frente. Então, letra A. Quando o candidato for aprovado para determinado cargo, mesmo fora do número de vagas previsto no edital, e houver cargo vago, não, fora do número de vagas, ele não tem direito adquirido, ele tem mera expectativa de direito. Se ele está fora e o último candidato que está dentro desiste, aí o primeiro que está fora passa a ter direito subjetivo à nomeação em posse. Já falou o STJ, mas não é o caso da letra A, tá? B. Quando o candidato for aprovado dentro do número de vagas, legal, previsto no edital, não havendo exceção a essa regra, não. Gilmar Mendes já disse, em julgado que apreciou isso. Isso é a regra. O direito subjetivo à nomeação em posse é a regra, mas há exceções. Há estados de exceção, há estados de greve, há estados de guerra, de grave perturbação da ordem pública, e nesses casos, motivadamente, a administração pública poderia deixar de nomear e dar posse mesmo aquele que está dentro do número de vagas. Não é a regra, disse o Gilmar Mendes, mas isso é uma exceção. Então ele diz aqui não há exceção, não. Quando o Supremo apreciou isso no voto de Gilmar Mendes, ele falou assim, olha, se for grave perturbação da ordem, se for greve, se for caso de guerra, nesse caso a administração motivadamente poderia deixar de nomear e dar posse para aquele que foi aprovado dentro do número de vagas. Então qual é o erro na letra B? Na letra B ele diz que não há exceções. Isso quando na verdade o julgado, o STF já disse que há sim exceções. C. Quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso. Eu acabei de falar,
há pouco. Ora, o cara está fora do número de vagas, surgem novas vagas que não foram apresentadas no edital. Como, por exemplo, vagas que surgiram em virtude de vacâncias. O camarada faleceu, 50 pessoas pediram exoneração, 10 se aposentaram. São vagas que não são vagas oriundas, previstas no edital. Aquele camarada que estava fora do número de vagas, por conta disso, ele passa a ter direito subjetivo de nomeação e posse? STF diz que não. Então, vagas supervenientes não dão direito subjetivo de nomeação e posse, só aquelas previstas no edital, tá certo? Essa vem sendo a jurisprudência dos tribunais superiores. Isso foi o que falou a letra C, por isso que ela está errada. Letra D. Não há hipótese em que candidato aprovado em concurso público tenha direito subjetivo de nomeação e posse. Essa aqui está perdida. Eu acabei de falar que pelo princípio da boa-fé objetiva, pela vedação venida e contra factum próprio da administração pública, que há sim direito subjetivo de nomeação e posse. Essa é uma jurisprudência que passou a ser colacionada. Professor Marcelo Machado, grande processualista penal, defensor público, professor do Portal F3, meu irmão, meu brother. Prazer em vê-lo aqui, amigo. Obrigado pela audiência e pelo prestígio. Então, voltando, eu já acabei de dizer que há casos, sim, em que a nomeação e posse, ela se torna direito subjetivo do candidato. É bem verdade que a jurisprudência, tamo junto, irmão, é bem verdade que a jurisprudência dos tribunais superiores não era essa há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás o pensamento era outro, mas há 10 anos atrás o direito administrativo, já invadido pelos ares do direito constitucional, já sendo relido, passando pela filtragem constitucional, mas é óbvio que essa filtragem constitucional ela vem ganhando força a cada dia dentro da apreciação, da mudança da composição dos ministros mais superiores, e o direito administrativo, que é um direito vivo, ele vem evoluindo dia a dia. Então é óbvio que uma jurisprudência de 10 anos atrás hoje não vai ser a mesma. E ela, obviamente, mudou como outros temas também mudaram perante os tribunais superiores, ok? E o direito administrativo não é diferente disso. Então, letra D está fora por isso. E o gabarito, letra E, quando houver preterição na nomeação por observância da ordem de classificação. Sim, óbvio. Né? E essa sempre foi a jurisprudência, inclusive a súmula do Supremo sobre isso, a súmula 15 do Supremo. Ora, a nomeação e posse, ela só se torna direito subjetivo se houver preterição na classificação, na ordem de classificação. O camarada foi aprovado em primeiro lugar, eu nomeio o segundo e não nomeio o primeiro. Nasce o direito subjetivo à nomeação e posse do primeiro, na medida que a administração pública nomeou o segundo e não nomeou o primeiro. Isso é uma decisão antiga do Supremo, súmula 15 do STF, tá certo? E assim o é até hoje, óbvio. Essa é uma das hipóteses em que nasce a pretensão, ou seja, a partir do direito subjetivo, a nomeação e posse, caso a administração pública viole a ordem de classificação. A gente chama isso, no direito administrativo, de direito constitucional, de direito de preferência. Artigo 37, inciso 4º, direito de preferência, tá certo? 37, inciso 4º. Se não for inciso 4º, é inciso 5º, pode ser que eu esteja me confundindo, tá? Mas está ali no 37, 4º, 5º ou 6º da Constituição. Então, como é meu nome? André Uchoa, professor André Uchoa, ok? Então, senhores, o gabarito da questão 12 é letra E. O gabarito da questão 12 é letra E. Vamos à questão 13. Com relação aos poderes da administração pública, o STF decidiu que os conselhos reguladores de profissão, o CREA, a OAB, obviamente que para a OAB tem uma situação especial, mas CREA, o CREMERGE, o CORECON, então o Conselho Regional de Economia, Conselho Regional de Medicina, os conselhos regionais que são regulamentam o exercício de profissões, tem natureza jurídica de autarquia. O Supremo já decidiu há bastante tempo, né? E qual é o fundamento? O exercício do poder de polícia. Muito se discute acerca da delegabilidade do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado. Porque o poder de polícia, de alguma forma, ele restringe liberdades públicas. Então, se você pensar nos 5 grandes direitos fundamentais inscritos no artigo 5º da Carta Constitucional, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, ora, o poder de polícia ele vai restringir minimamente liberdade, minimamente propriedade. Então, uma pessoa jurídica de privado poderia restringir liberdade, poderia restringir propriedade, se o direito civil, se o direito entre os pares tem como premissa maior e fundamento maior o princípio da igualdade entre as partes numa relação jurídica. Então, como pensar em um ente privado restringir liberdade e propriedade de outrem? A não ser que fosse numa relação de direito público e que é tipicamente uma relação de desequilíbrio com a administração pública. Então, por isso, se esses conselhos exercem poder de polícia,
ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia, sanção de polícia, as fases do poder de polícia. E se ele exerce essas fases, uma delas, a fiscalização, a sanção, deveriam ser pessoas jurídicas de direito privado, por isso natureza autárquica. Com relação à OAB, sabe que o Supremo decidiu que a OAB seria uma autarquia sui generis. Ela gozaria das prerrogativas de direito público das autarquias, mas não arcaria com o ônus do direito público no que tange a determinadas obrigações que as autarquias possuem, como, por exemplo, regime estatutário, necessidade de licitar. Por isso ela seria, então, uma autarquia sui generis. Mas isso valeria apenas para a OAB. Para os outros conselhos regulamentadores de profissão, o Supremo disse que têm natureza jurídica de autarquia. Tranquilo? Valeu, obrigado, Hiroshi Fijuela, né? Valeu, irmão, obrigado. Então, letra A, senhores. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os conselhos reguladores de profissão